Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e você está no canal Recriar com Arte e sejam todos bem-vindos. E na aula de hoje eu vou ensinar uma técnica super especial. Como fazer, olha, essas molduras aqui flexíveis, tá vendo? Que você pode aplicar em objetos arredondados, em caixinhas, em plástico, em vidro, enfim. E ela é, olha só, super maleável. Então eu vou ensinar vocês como fazer essa textura maleável para aplicar nas formas de silicone e a partir daí você aplicar nos seus trabalhos e dar um toque muito requintado ao acabamento dos seus artesanatos, tá bom? E se você está gostando da sugestão de hoje, já me dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Então bora lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, os materiais para a aula de hoje são super simples, vocês vão ver que vocês têm em casa, com certeza. Olha, nós vamos precisar de maisena, né, que é o amido de milho. Vamos precisar de um creme hidratante, qualquer creme hidratante, tá? Para a mão, para o corpo, qualquer um, tá? Um creme hidratante. E vamos precisar de cola branca, qualquer cola branca, tá? Vou usar essa daqui, mas você use a cola branca que você tem em casa. E também nós vamos aplicar, olha só, nessa forma de silicone. Vocês estão vendo que essa é uma forma de silicone que não tem muita profundidade? Ela é própria para confeitaria, vocês encontram facilmente em lojas que vendem produtos para confeitaria, porque vai criar uma película bem fininha aqui, porque ela não tem muita profundidade. Então, para esse tipo de massa que eu vou ensinar hoje, é importante que seja esse tipo de forma, tá? Mais fininha, com pouca profundidade aqui nos vãos, para que a gente possa fazer uma linda renda. E se você quiser comprar outros modelos de formas, é só entrar em lojas que vendem produtos para confeitaria, que tem modelos belíssimos de arabescos, enfim, de rendas, né? Que vai ficar muito bonito aí o seu trabalho, tá? Então são só esses os materiais e vamos à nossa técnica. Até já! Bem, gente, e para fazer a receita de hoje, eu vou tomar como medida essa colher aqui, que ela tem 7,5 ml, tá? Mas eu tô fazendo uma receita baseada em proporções. Então, se você quiser fazer mais, use uma colher maior, ou quiser fazer menos, use uma menor, tá? O importante é você manter a proporção dos materiais que eu vou ensinar agora, tá? Então, primeiramente, nós vamos colocar a cola. E é importante também você separar um potinho que tenha uma tampa que feche muito bem, porque essa massa depois você vai guardar e usar outras vezes. Mas como ela seca ao contato com o ar, então se não for uma tampa que feche muito bem, ela pode secar. Então se guardar em um potinho bem fechado, ela vai durar até acabar, viu, gente? Olha, então primeiramente vamos colocar a cola. E são 3 medidas de cola. Então, vou colocar aqui 3 colheres, né, de cola branca. Olha, 2 colheres, 3 colheres de cola branca. E agora eu vou adicionar 1 colher do creme hidratante, tá? Como eu falei, qualquer hidratante serve. Pronto, olha, 1 colher. E agora nós vamos adicionar 2 colheres da maisena. Olha, 1 colher. E agora eu vou colocar outra. Pronto, gente, olha. 2 colheres de maisena. E agora é só misturar bem. Muito fácil, né? Mistura bem, que é importante todos os materiais ficarem uma mistura bem homogênea. E aí, gente, como eu falei no começo da aula, essa massa ela é específica para formas como essa, que não são muito profundas. Se você quiser uma resina, aliás, uma textura flexível como essa para formas que
tem mais profundidade, formas que são mais altas, aí a receita é outra. Então vocês me digam aí nos comentários se vocês querem aprender, aí eu trago numa outra aula, né? Porque são outros materiais e fica também muito bom, né? O resultado fica bem flexível também, tanto quanto este, só que são outros materiais. Olha só, gente, que massa linda, tá vendo? Já tá bem misturada e agora já está pronta para uso. E agora para usar, gente, é muito fácil, né? Olha só, vou pegar aqui a minha massa e vou colocar um pouquinho aqui sobre a forma, ó. Não precisa muita coisa, porque como eu falei, ela não é muito profundo aqui, né? As entradinhas da forma, então esse molde ele é bem fininho, né? Justamente para fazer aquele efeito de renda. Olha, eu coloco um pouquinho aqui sobre ele. Venho com uma espátula, um cartãozinho, tanto faz, tá? E vou espalhando aqui sobre todo o molde, ó. Tá vendo? Até você ver que cobriu tudo, né? Entrou em todos os vãozinhos aqui do desenho. Isso é bastante importante para não ficar falha depois, ó. Vai espalhando. Agora que você viu que foi em tudo, eu gosto sempre de dar uma batidinha, porque pode ter bolha de ar, né? Então, se tiver alguma bolha de ar, ela sobe, ó. Dá só uma batidinha assim que eu acho legal fazer isso. E aqui, gente, você alisa, ó. Porque a massa, ela tem que ficar somente aqui nos vãos, não tem que ficar em cima, senão vai criar uma película, né, sobre a forma. Olha, para que ela fique bem vazada, você passa bem a espátula. E pronto, gente. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui pertinho para vocês olharem. Olha só, tá? Cobri todos os vãos aqui da forma e agora é só a gente deixar secar. Como hoje tá um dia frio, né, chuvoso, eu acredito que ela vai ficar secando de um dia para o outro, porque ela vai secar ao ar. Na medida que a cola seque, aí a película é formada, tá bom? Mas se for um dia quente, bastante quente mesmo, em algumas horas ela seca e você já pode retirar, né, a sua renda prontinha, tá, gente? E aqui a massa é só guardar. Então aqui coloco a tampa, né? Só colocar a tampa, olha só, e fechar bem. Tá? Que aí ela vai durar, você pode usar outras vezes. E aí, gente, se você quiser tingir, também pode, tá? Você pode colocar uma gotinha de um corante à base de água, aquele corante tipo xadrez, ou corante em pó, ou um pouquinho só de tinta acrílica também que tinge. Só que eu não gosto de tingir antes, porque depois que ela ficar pronta, você pode pintar sobre ela. Então eu prefiro deixar na cor natural, e depois que ela ficar pronta, eu coloco a cor que eu desejar. Mas se você quiser tingir a massa e já deixar ela numa cor tingida, pode também. Use esses corantes que eu falei, né, que são à base de água, uma gotinha só, se for xadrez, ou se for tinta acrílica também, uma pontinha só para tingir, e pode também guardar, né, a sua massa já tingida, tá, gente? Então vou deixar agora ela secar bem, e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês a retirada aqui da forma, tá? Até já! Bem, gente, como hoje tá um dia assim um pouquinho frio, né, chuvoso, eu deixei secar por 24 horas, mais ou menos, menos de 24 horas, deixei de um dia para o outro, deixei ontem à tarde, ficou a noite inteira e agora tá mais ou menos 2 horas da tarde e ele já tá bem seco, mas de manhã já estava sequinho, tá? Então, dias assim mais frios, deixe de um dia para o outro, e dias bem quentes, vai secar em algumas horas, tá? E vocês podem observar, olha só, depois que secou, parece que não tem nada na forma, né? Sumiu aquela parte branca, porque a cola, lógico, né? Ela secou e quando a cola seca fica transparente. Mas aí a gente vem com muita delicadeza, olha só. Tá vendo aqui, olha, eu dobro, né, a minha forma, e vou tirando com cuidado aqui a película. Tá vendo, gente? Olha. E ela vai saindo inteirinha. Olha que linda. Tá? Tira com cuidado, não precisa de pressa. E você vai ter aqui a sua renda, né? Já prontinha. Olha só.
Tá vendo? Ela vai saindo inteira. Como eu falei, né, gente, para ter esse tipo de resultado, precisa ser essas formas que não são muito fundas, né, próprias para a gente usar esse tipo de textura, né? Olha que lindo! Tá vendo, gente? Olha, ela fica super maleável, tá vendo? Como se fosse um plástico, né? E olha, com todo o desenho aqui da textura. E se por acaso ficar alguma rebarba aqui ao redor, é só você vir com a tesoura e acertar, não tem problema nenhum. Ó, tá vendo? Aqui ficou uma pontinha, ó, com a mão aqui. É só vir aqui e cortar, tá? E fica perfeita, olha. Tá vendo? Para você, né, utilizar nos seus trabalhos. Eu já tinha feito uma outra, olha só, gente. Fica muito perfeito, né? E esse tipo de textura, né, assim, maleável, é muito bom porque nós podemos aplicar em objetos com curvas, né? Por exemplo, se eu quisesse pintar esse vidro aqui, olha, eu aplicaria aqui, olha, tá vendo que bonitinho que fica? Não deu até aqui, eu coloco mais um pedacinho, ó, recorto e vou montando e depois é só você pintar por cima, tá bom, gente? Então aqui você pode optar em pintar antes, né, e depois aplicar, ou então você aplica primeiro ou numa caixinha de MDF ou no vidro, enfim, você pode aplicar em qualquer material. Usa cola branca para aplicar, né? Ela é o ideal. Passa a cola branca, aplica e depois você pinta por cima. E para dar um efeito bem bonito, eu gosto bastante de pegar aquela cera metálica com o dedo e passar em cima e fazer aqueles efeitos, né, metalizados, que fica muito bacana. Mas olha só que ideia boa, né, gente? Eu adorei essa textura aqui, assim, maleável, porque é um produto que é bastante caro, né, pra gente comprar aí no mercado, e vocês viram que é super fácil de fazer e também, né, utilizando materiais muito baratos. Tá bom, gente? E aí, gente, gostaram? Hoje eu não vou fazer nenhuma peça usando, né, aqui a rendinha que a gente fez com a textura maleável, porque o objetivo da aula é ensinar vocês a fazer essa textura para usar nos seus trabalhos, tá bom? Mas vocês usem a imaginação, porque, como eu falei, dá para aplicar em qualquer tipo de material, no plástico, no vidro, na madeira, do MDF, e você vai colar com a cola branca comum, só passar cola branca e colar, não tem segredo nenhum, tá bom, gente? Aí, se vocês quiserem aprender como fazer essa textura maleável para moldes com maior profundidade, né? Onde você faz peças mais altas, aí me digam nos comentários se vocês querem, porque eu trago, porque aí é uma outra receita, tá bom, gente? E também me digam, né, se vocês gostaram dessa receita de hoje, o que vocês vão fazer com essa maravilhosa aqui textura maleável. Tá bom, gente? Então, se você gostou, já me dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser.